Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Análise Direta. É sempre bom poder levar para você informações que de alguma forma vão contribuir para a sua vida. Nosso tema de hoje é um tema bastante delicado, mas a gente acredita, tanto eu quanto a nossa produção aqui, que uma das finalidades, não só da análise direta, mas do jornalismo, é levar informações de relevância para a sociedade. Inclusive, alertar sobre doenças raras, sobre problemas de saúde que ainda são desconhecidos por boa parte da população. Justamente por isso nós preparamos um programa hoje para que você conheça, se é que já não conhece, uma doença que vem fazendo vítimas por todo o Brasil, por todo o mundo e que ainda não tem toda a ciência, não só das pessoas no Brasil, mas até mesmo da própria medicina. E que é importantíssimo, é muito relevante que a gente trate esse tema com seriedade, inclusive que o governo, de um modo geral, aqueles que respondem aí pelos estados, os governadores, senadores, deputados, passem a tomar ciência disso e, de alguma maneira, levar a sério políticas públicas que possam não só oferecer condições de tratamento para as pessoas que são acometidas por essa doença, como inclusive torná-la conhecida, divulgar as formas de tratamento a toda a população. Justamente por isso é que a gente vai falar hoje sobre a esclerose tuberosa. O nome já assusta logo de cara, mas a gente vai entender melhor como é que funciona isso com duas pessoas. Uma delas é a fundadora da instituição, de uma associação que trata sobre a doença, é justamente a associação que trata, é a Associação Brasileira, aliás, de Esclerose Tuberosa, é a Márcia da Silva. Obrigado, Márcia, por ter vindo. Prazer te receber, viu? Obrigada, você também. E nossa outra convidada é a Mara Henke, uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, uma amiga, e ela tem aí 2 filhos gêmeos que, portanto, são portadores dessa questão. Mara, muito obrigado por ter vindo. A Mara vem de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Vocês imaginam o quanto ela viajou, assim como a Márcia vem de Belo Horizonte. Quero te agradecer também por ter vindo, viu? Obrigada, é um prazer. Eu que agradeço a gentileza, né, de poder fazer essa divulgação, porque é muito importante para a nossa casa, para o Brasil, sem dúvida, né, e para a associação também, é algo muito importante. E acho que é o mínimo que a gente pode fazer, não só como jornalistas, mas através do nosso veículo, que tem essa obrigação e essa visão de levar esse tipo de informação às pessoas. Márcia, começar a conversar com você sobre essa questão. Esse nome, você que fundou uma associação para isso, já é meio assustador. O que de fato é essa esclerose tuberosa? Porque o nome lembra muito a esclerose múltipla, né? Que muita gente sofre, acaba atingindo aí o sistema nervoso central. É mais ou menos isso? Explica para a gente o que é esse mal. A esclerose tuberosa são tumores benignos nos órgãos vitais, que vêm a atingir o cérebro, o coração, o rim, o pulmão, a pele, né? Ela é confundida com epilepsia, porque um dos fatores são as crises epiléticas de difícil controle, né? Na pele são as manchinhas brancas e café com leite, os angifibromas na face, e hoje a gente já consegue, através da ressonância, consegue ver no útero da mãe o tamanho de um tumor do coração, que é o único que cresce e depois vai diminuindo. E através da ressonância, raio-x, já consegue fechar um diagnóstico de esclerose tuberosa. E pelo que eu estava lendo sobre essa doença, vejam vocês, é algo genético, quer dizer, não existe algo do meio de vida humano que cause. A pessoa pode nascer já com predisposição a desenvolver, é isso? Isso. E ele pode apresentar a esclerose tuberosa em várias fases da vida. Às vezes a pessoa tem gene e não sabe, ela pode ter uma vida normal e vir apresentar depois nos netos, né? A família, como é genética, ela pode ela ter o gene e futuramente vir apresentar mais tarde. A gente tem visto alguns casos, inclusive a Mara, que é mãe de gêmeos, eles têm 10 anos de idade, 10 é isso? anos. Com eles, aconteceu nessa fase, a Mara vai explicar como é que ela descobriu daqui a pouquinho. Mas pode acontecer, por exemplo, de um adulto de 40 anos a desenvolver o problema? A Flávia apresentou com 2 anos, né? Hoje ela está com 27, ela é portadora, por isso que a gente fundou a instituição. Mas hoje eu conheço portadores que têm o gene, que têm uma vida normal, como também a esclerose tuberosa, ela pode vir apresentar em vários níveis, desde mais severo até brando, em várias fases da vida. Muito bem. Olha, o Tiago vai preparar um videozinho para você conhecer a ABET, que é a associação brasileira que trata dessa questão, que fica lá em Belo Horizonte, mas que atende o Brasil todo. Enquanto ele prepara o vídeo, a gente vai saber aqui da Mara. Mara, os teus filhos são 2 gêmeos, né? Esses de 10 anos, como é que eles chamam?
Pedro e Daniel. Pedro e Daniel. Como é que você descobriu? Porque eu me lembro, eu conheci o Pedro e Daniel, eles deviam ter, sei lá, há 5 anos atrás, deviam ter 5 anos de idade. Isso. Naquele momento não tinha nem ideia de que poderia ter essa questão. Desde que eles chegaram, eles foram, né, eles são adotivos, eles chegaram como presente de Deus para nós. E a gente sempre buscava algo, sabe, assim, eles sempre tiveram problemas de saúde, sempre com internações, principalmente o Pedro. E às vezes eu ia para o hospital, eles diziam, ai mãe, eu não sei o que eles têm. Davam diagnósticos assim que a gente até ficava bem ansiosos, né? Colocavam tuberculose, colocavam vários diagnósticos que faziam exames e não constavam. E continuava. E o caso deles atingiu a fala. Então, aí havia o preconceito, né? Por ser gêmeos, né? Porque você atende a vontade deles. Porque isso. Sempre tem aquela receita da tia, né? Sempre tem uma tia que tem uma receita que acha que é aquilo, né? Exato. E procurei várias fonos, né? Até lá na cidade mesmo, vários institutos atenderam eles. Chegava a uma certa altura, eles diziam, olha, amanhã nós não temos mais o que fazer na fonologia. Nós não temos mais nada para fazer. Eles têm algum problema. Na época, eu me lembro que eu levei neurologistas e o neurologista disse que eles não tinham nada. Que coisa. E foi. E até que, há 2 anos atrás, eu disse, não, chega. Eu procurei a UX, que é a Universidade de Caxias do Sul. E lá eu disse para a neurologista, eu disse, olha, vocês precisam pesquisar e os meus filhos precisam ser pesquisados. Então, alguma coisa está acontecendo, eu preciso saber o que é. E lá ela logo fez o diagnóstico. Na hora ela me disse, os filhos têm esclerose tuberosa. Na verdade, naquele momento, eu saí de lá, O que é isso, né? Que nome é esse? Que palavrão é esse? Ele já tinha dito que meus filhos tinham câncer, tinham AIDS, tinham tuberculose. Então, eu saí dali, naquela, né, em alfa, né? Aquela situação. Quando eu cheguei em casa, comecei a pesquisar. Só que quando eu digitei e comecei a ler, foi a mesma reação que você teve. Mas o que é isso, né? Aí assim também eu descobri pela internet a Beth, em Belo Horizonte. E desde então havia aquela ansiedade, aquela vontade de conhecer para tirar informações, né? Nesse período, desses 2 anos, foi constatado realmente, foi vários diagnósticos, vários exames e até uma parte cômica, né? Porque eles tiveram que fazer um exame, um eletroencefalograma, e eles tinham que ser anestesiados. E o neurologista, que atendeu ele várias vezes no consultório, dizendo que eles não tinham nada, ele foi me atender muito querido, amado, excelente médico. E ele me atendeu, ele leu o diagnóstico, ele disse, mas essas crianças, eles já tiveram quando esse diagnóstico? Eu falei, doutor, com todo respeito, mas ele foi várias vezes no consultório e o senhor disse que ele não tinha nada, que não era. E ele falou, não, é assim. Então, assim, o diagnóstico é difícil. Isso não é porque o médico não tem experiência, ou não é por causa de um plano ou não um plano de saúde, não é isso. Acontece que é o caso a caso. Só que nós não podemos nos acomodar com isso, né? Sem dúvida. Aí, o mês passado, né, que eu estive lá, tive a oportunidade de estar, fui muito bem recebida. E eu digo assim, olha, a Beth, ela respondeu muitas perguntas que muitas vezes o médico não fala para mim. E até porque, Mara, pelo que você está contando, o que a gente percebe é o seguinte, até quando nós fomos pesquisar, eu e a Fabiane, que ajuda a gente na produção, é muito difícil encontrar informações precisas, são informações muito desencontradas. Exatamente. Então você imagine se o médico já tem dificuldade, imagine a gente, né? Sim, e agora no caso, por exemplo, agora eles fizeram uma bateria de exames, né? Nesses 2 anos sempre fazendo exames. O que acontece? Apareceu algo, né? Um tecido, um tumor. Doutor, e agora? Mãe, não sei. Que coisa. Mãe, mas assim, é porque não há algo que eles estão focados naquilo. Eles estão tratando de várias coisas. Por isso a associação. Porque aonde que vai acontecer? Exatamente. Aonde que o médico, se o médico resolve fazer uma pesquisa, aonde que ele vai? Aonde tem informações mais precisas, né? Aonde que as mães e os familiares vão encontrar apoio? Na associação. Então, a importância. Então, o que eu vi? Quando eu tive depois na médica, que eu voltei na médica, eu disse para a médica assim, doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Vocês, a medicina, pegou a minha casa, abriram uma janela na minha casa.
e você não tem nada para me mostrar dentro dela. Vocês não têm nada para me mostrar. Só que só tem um problema, eu não vou ficar olhando para essa janela. Eu vou passar pelas portas que se abrirem para os meus filhos, eu vou passar, eu não vou ficar sentada olhando para a janela. E eu acredito que eu me coloco no lugar das famílias, dos portadores. Por quê? É o teu filho, eu tenho 2. Claro, imagina. Ainda E o os engraçado, dois, e os dois, né, Márcia? Assim, acontece uma semana com um, na semana seguinte repete com o outro. Que coisa. Eles tinham hematomas na perna, acontecia com um, acontecia com o outro. Então, você às vezes tem em casa um. Você imagina isso dobrado. Eu tenho sempre dobrado, sempre. É de um dia, é no outro. Olha, antes da gente continuar falando sobre a doença, é importante que você conheça o trabalho que a associação faz. Depois a Márcia, inclusive, vai dizer pra gente, foi através da filha dela que teve o problema que eles decidiram fazer. Tem até um testemunho super importante e interessante da gente falar. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo, você vai conhecer melhor a Beth. No Brasil, várias crianças lutam contra uma doença que ainda é pouco conhecida por todos. A esclerose tuberosa é uma desordem genética que desencadeia várias reações sintomáticas, como tumores benignos em várias partes do corpo, principalmente cérebro, pulmões, coração, pele e rins. Entre as várias consequências, a doença atinge principalmente as funções cognitivas e de locomoção e provoca pequenas manchas brancas e café com leite pelo rosto e pelo corpo da criança, chamados de angiofibromas. A esclerose tuberosa ainda é pouco conhecida pelos médicos brasileiros e poucos se especializaram em seu tratamento. Várias famílias sofrem sem informações e sem conseguir um diagnóstico rápido para tratar os sintomas dessa doença, causando sérios danos para a saúde de seus filhos. A Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa é a única associação no Brasil a tratar dos portadores da doença. Em todo o mundo existem apenas 3 associações com esse fim. Com mais de 10 anos de história, a ABET tornou-se uma referência para o tratamento e acompanhamento dessas crianças. Com isso, a associação conseguiu montar um vasto cadastro de portadores que é aberto a todos os pesquisadores da doença. Um dos motivos para esse sucesso foi a aplicação dos programas de estímulos sensoriais Doman e Bobat, importados dos Estados Unidos. Esses métodos trouxeram um ótimo resultado para o tratamento das lesões cognitivas, buscando estimular a mente e o corpo das crianças, fazendo com que as partes ativas do cérebro assumam as funções das partes debilitadas. A ABET conta com uma equipe multidisciplinar que busca tratar as crianças e treinar seus pais e cuidadores para as peculiaridades exigidas pela realidade de quem possui esclerose tuberosa. Na ABET, as crianças são acompanhadas por uma equipe de neuropediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, além de sessões de musicoterapia. O número de atendimentos às crianças portadoras de esclerose tuberosa vem crescendo a cada ano. Em 2004, eram atendidas apenas 3 crianças e atualmente mais de 40 crianças são acompanhadas pela ABET. Graças à sua estrutura, a associação consegue atender a crianças com outras necessidades especiais que afetam as funções cognitivas. As atividades assistenciais da ABET são sustentadas pelas doações e parcerias com empresas privadas e doações de particulares. Transforme suas ações e ajude a ABET a transformar a vida de várias crianças. Tá, e esse vídeo foi para você conhecer um pouquinho do que é a doença e também de que maneira a associação tenta ajudar não só quem é acometido pela doença, mas também os pais na busca por um tratamento que ofereça uma melhor qualidade de vida para as pessoas, não só crianças. Você viu que a própria Márcia disse que várias pessoas em várias fases de idade podem ter o problema. A gente vai para um rápido intervalo agora. No segundo bloco a gente continua falando sobre isso. Não saia daí, são informações muito importantes para você, porque talvez alguém perto de você esteja sofrendo com isso e não saiba qual é a causa. Você vai poder ajudar. A gente volta já.